E aí, pessoal? Tudo bem? Agora que a gente já revisou tudo que tinha que revisar de logaritmo, vamos falar um pouquinho da função logarítmica. Vamos lá? Beleza, gente. Para a gente falar da função logarítmica, vamos começar com a sua definição. E basicamente, a função logarítmica é uma função cuja lei de formação é algo com essa carinha aqui, ó. F de x igual a log de x, na base b. O que muda de uma função logarítmica para outra é só a base. Vão ser todas log de x e muda a base. Essa base a gente tem que lembrar que ela tem que ser maior que zero e diferente de 1 pela condição de existência de logaritmo que a gente viu nas aulas anteriores. Beleza? Além disso, repare que qual deve ser o domínio da minha função logarítmica? Lembra que o domínio são os valores de x que satisfazem a condição de existência. Melhor falar assim. O domínio são os valores de x que satisfazem a condição de existência da minha função. Lembra que o logaritmo de x sempre existe desde que esse x, desde que o logaritmando seja positivo, né, diferente de zero. Tem que ser maior que zero. Então, o meu domínio são todos esses x, ou seja, pertencente aos reais, positivos e não nulos. Tudo bem? E qual que é a imagem da minha função? A imagem da função, lembra que são os valores de y que tem algum x chegando nele, né? É assim que a gente definiu a imagem de uma função. São os valores de y que tem algum x, que se eu jogar lá na forma, dá ele. Na função logarítmica, a nossa imagem são todos os números reais. Por quê? Vamos supor que você quer que... Será que o número 1 milhão faz parte da imagem da função logarítmica? Faz. Basta você escolher x sendo b elevado a 1 milhão. Porque lembra, o logaritmo é b elevado a quanto que dá x? Então se você tiver o x valendo b elevado a 1 milhão, vai ser b elevado a... O valor do y, o valor da minha função, é o próprio 1 milhão. Ah, eu quero que dá 1 bilhão. Será que tem como? Tem. No lugar do x você coloca b elevado a 1 bilhão. Qualquer número você consegue, então. Então todos os números reais são imagem de algum x do meu domínio. Beleza? Então, imagens são todos os números reais. Então, uma vez definida a função, né, a gente sabe qual é a expressão, é log de x numa base b. A gente sabe o domínio da função, são todos reais positivos e não nulos. E a gente sabe a imagem da minha função, que são todos números reais. São a parte básica que a gente precisa saber de funções. E agora, o gráfico dessa função. Como é que a gente... Qual que é o estilo do gráfico de uma função logarítmica? Bom, para isso, a gente vai desenhar alguns gráficos. Na verdade, a gente vai desenhar dois gráficos, para a gente perceber um certo padrão. Beleza? E a gente vai perceber, eu já vou adiantar para vocês a seguinte coisa. Ó. Quando o logaritmo ele tem uma base b maior que 1, a função tem esse estilo, ó, o gráfico. O gráfico da função fica com esse estilo, ela é crescente. Tá vendo que ela é um pouco parecida com a função exponencial, né? Só que parece que é meio rotacionado aí, né? A gente vai até fazer uma comparação com a função exponencial daqui a pouquinho. E se a base estiver entre 0 e 1? Lembra que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, maior que 1 é uma coisa, e entre 0 e 1 vai acontecer o seguinte. Ela é uma função parecida com a anterior, só que agora decrescente. Beleza? Isso é o que eu estou passando para vocês, mas a gente vai verificar isso na prática. Vamos fazer dois gráficos. Ó. Log na base 2. Uma base maior que 1, então já é esperado que seja crescente pelo que eu passei para vocês. Né? Para desenhar o gráfico dessa função, eu vou coletar alguns pontos, tacar aqui no meu plano cartesiano e tentar ligar esses pontos com uma curva suave aí, né? Repare que eu só posso pegar valores de x que são positivos, né? Lembra que ele tem que ser a condição de existência, a parte do domínio. Então pode ver que eu até coloquei o y logo no início aqui do gráfico. Não tem para trás, eu até coloquei um prolongamento do eixo x, mas não vai ter gráfico para trás. Só para frente aqui do eixo y, só à direita. E eu vou pegar aqui, lógico, alguns valores de x que sejam fáceis de calcular o log de cabeça. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, 1/8. Se o x vale 1/8, eu tenho que pensar, né? Tacar 1/8 aqui no lugar do x. 2 elevado a quanto que dá 1 sobre 8? O 8 seria o 2 ao cubo. Se eu tacasse x igual a 8, seria 2 ao cubo, para dar esse 8. Como é 1/8,
eu estou usando o inverso da base, então eu tenho que trocar o sinal. Então, em vez de ser 2 ao cubo, seria 2 elevado a menos 3. Então, o log de 1/8, menos 3. Se eu jogar 1/4 no lugar do x aqui, 2 elevado a quanto que dá 1/4? Você vai ver que é menos 2. Pelo mesmo motivo do 1/8 ter dado menos 3. Vou jogar meio. 2 elevado a quanto que dá meio? É 2 elevado a menos 1, né? Eu estou perguntando se 2 elevado a quanto porque essa é a definição de logaritmo, né? Eu tenho que saber o expoente do 2. É o expoente do 2 para obter esse valor. Qual que é o expoente do 2 para obter 1? 2 elevado a quanto que dá 1? 2 elevado a 0. 2 elevado a quanto que dá 2? 2 elevado a 1. 2 elevado a quanto que dá 4? É 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado a quanto que dá 8? É 2 elevado ao cubo, 3. Então, ó, coletei vários pontos aqui. Agora vamos jogar ele no meu plano cartesiano. Vou começar com o primeiro. O x valendo 1/8. 1/8, cada quadradinho meu aqui está valendo 1. 1/8 é um x bem perto do zero aqui. Mas quando ele está bem perto do zero, o y é menos 3. Então ele vai estar para cá. Ó. Quando o x é 1/4, o y é menos 2. 1/4 também aqui, é bem perto do zero também. Menos 2. Quando o x é meio, ele é menos 1. Então está aqui. Quando o x é 1, o y é 0. Então fica um ponto aqui. Ó. Quando o x é 2, o y é 1. 2, 1 para o y. 4, o y é 2. 4 é aqui, né? Ó. E 2 para o y é 2 para cima. Depois 8. Então aqui é 5, 6, 7, 8. E é 3 o y. Tá aqui. É só ligar esses pontos com uma curva suave, a gente vai dar uma coisa assim. Igual eu apresentei para vocês no slide anterior. A base é maior que 1. A gente obteve uma função cujo gráfico é crescente. Tudo bem? Repare que eu tive que pegar uns pontos aqui, ó, meio estranhos, né? A gente, quando vai fazer essa coleta de pontos para fazer o gráfico, a gente normalmente pega o número inteiro. Só que se eu pegasse só, por exemplo, as potências de 2, aqui o 2, o 4, o 8, essas potências com um expoente positivo, digamos assim, eu obteria pontos que esse pedacinho entre o 0 e o 1 aqui, ó, é uma parte importante do meu gráfico e eu ia conseguir desenhar. Ia ficar meio em aberto. Então por isso que teve que pegar 1/8, 1/4, meio, para pôr uns pontos aqui, ó, porque ele é uma parte importante do meu gráfico, é um ramo importante dele. Tá? Vamos fazer agora a função g log na base 1/3 de x. Repare que agora a base está entre 0 e 1. E a base entre 0 e 1, pelo que eu apresentei para vocês, vai dar uma função cujo gráfico é decrescente. Vamos ver se vai dar isso mesmo. Então vou pegar alguns valores de x. Eu vou começar com valores pequenos, igual da outra vez. Só que agora também eu vou pegar alguns que são potências de 1/3 para a gente conseguir fazer de cabeça. Vou começar, por exemplo, com 1/9. 1/3 elevado a quanto que dá 1/9? É 1/3 ao quadrado. 1/3 elevado a quanto que dá o próprio 1/3? Elevado a 1. Se eu puser o x valendo 1, log de 1, 1/3 elevado a quanto que dá 1? É o 0. Se eu puser o 3, 1/3 elevado a quanto que dá 3? Ó, do 1/3 para o 3, eu tive que inverter o 1/3. Inverter já me dá um indício de negatividade, de sinal negativo no logaritmo. E como eu invertendo 1/3 já dá o 3, eu teria que levar a 1 mesmo, só que negativo. Então, menos 1. E eu vou pegar a próxima potência de 3, seria o 9 aqui, né? E aí 1/3 para dar 9, eu teria que inverter e elevar ao quadrado. Então aqui fica menos 2. Pronto, peguei só esses pontos. Peguei menos do que no caso anterior, porque aqui se eu pegasse o próximo potência de 3 seria 27, teria um x lá na frente já. Aí ficaria meio fora de mão a gente construir aqui. Vamos colocar esses pontos no gráfico. X valendo 1/9. 1/9 é bem perto aqui do zero, né? O y vale 2, está aqui. 1/3, o y vale 1. Por aqui. Quando o x vale 1, o y é 0. 1 para o x, 0 para o y. Está aqui. Depois 3 menos 1. Aqui era 1, né? 2, 3, menos 1 para o y. Depois 9. 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 2. Vai estar aqui, ó. E aí liga esses pontos com uma curva suave também. Vai dar isso aqui. E essa seria a nossa função logarítmica de base 1/3. Repare que ela foi decrescente, como a gente comentou.
Então, de novo, só repetindo. Base maior que 1, crescente. Seria uma coisa assim. Base menor que 1, mais maior que 0, porque tem que ser, né? Decrescente assim. Repare que nos dois casos, ó, ela cruza o eixo x no 1. Porque sempre que o x for 1, o logaritmo dá 0. Então o y vai ser 0, sempre que o x for 1. O cruzamento sempre vai dar esse daqui, independentemente da base. A base é 5. 5 elevado a quanto que dá 1? 0. Vai dar nesse ponto mesmo aqui. Tá? Olha uma observação interessante agora, fazendo uma comparação da função logarítmica com a função exponencial. Se eu pegar, por exemplo, a função 2 elevado a x, a gente já feito o gráfico já em aulas anteriores, deu uma coisa assim. E agora a gente fez a função log na base 2 de x e deu uma coisa assim. Se eu colocar os dois gráficos no mesmo plano cartesiano, olha o que acontece. Uma é espelho da outra, uma é simétrica da outra em relação à reta y igual a x. Isso aqui seria a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela divide o quadrante 1 e o quadrante 3, que são os quadrantes ímpares, em duas partes iguais. Essa reta aqui, ó, seria como se fosse um espelho dessas duas funções. Tanto a função logarítmica na base 2, quanto a função 2 elevado a x. Seriam espelhadas aí. Se eu mudasse a base, por exemplo, 3 elevado a x e log na base 3, daria a mesma coisa. Isso vale para qualquer par de funções, aí, logarítmica e exponencial, com a mesma base. Isso é mais uma curiosidade, né? Eu acho interessante. E agora vamos falar de algumas propriedades das funções logarítmicas. O que a gente pode tirar, tanto faz a base. Bom, aqui eu fiz uma ilustraçãozinha, né, de como que é, só para a gente ficar podendo olhar para cá enquanto eu vou colocando as propriedades aqui. Então eu vi que base maior que 1 era crescente, base entre 0 e 1 era decrescente assim, né? Todas elas cruzam no x igual a 1. Então seus gráficos sempre cruzam o eixo x no ponto de abscissa 1 e nunca cruzam o eixo y, ficando sempre à direita. Fica sempre à direita do eixo y porque o domínio são só os reais positivos não nulos. Se b maior que 1, então a função é crescente. Pá. Se b está entre 0 e 1, então a função é decrescente. É o que está em vermelhinho aqui. E por fim, a imagem da função logarítmica, que a gente já comentou no começo da aula, são todos números reais, né? Essa função aqui, por exemplo, vermelhinha, ela continua subindo aqui, né? Eu parei aqui porque, sei lá por quê, mas ela continua subindo infinitamente. E também continua descendo aqui, ela pegaria todos os y reais ali, se a gente fosse fazer a projeção ortogonal. Beleza? Para a gente encerrar a nossa aula de função logarítmica, eu vou fazer dois exemplos com vocês. A primeira é para a gente estabelecer o domínio dessa função aqui, ó. Essa função, ela não é uma função logarítmica pela definição que a gente deu. A função logarítmica é log numa base fixa de um número da variável x. Só que por envolver logaritmo na expressão da função, a gente acaba incluindo essa função junto com função logarítmica. Tá? Então, de novo, a definição formal é só aquele log na base b de x. Mas é que a gente consegue incluir outras variações, a gente acaba chamando de função logarítmica do mesmo jeito. E nessa aqui ele quer saber qual que é o domínio da função. Para a gente saber qual que é o domínio da função, eu tenho que saber quais são os valores de x que satisfazem a condição de existência da minha função. Qual que é a condição de existência dessa função especificamente, agora, com essa expressão? Bom, primeira coisa, eu estou vendo que a base desse logaritmo é x menos 1. E a gente sabe que a nossa base do logaritmo, para poder existir, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, primeira coisa, o x menos 1 tem que ser maior que 0. Segunda coisa, tem que ser diferente de 1. Além disso, o logaritmando, que nesse nosso caso é 8 menos 2x, tem que ser maior que 0 também. 8 menos 2x maior que 0. Essas três coisas têm que acontecer para a gente poder calcular esse logaritmo. Certo? Se a gente satisfazer todas as condições de existência, a gente vai ter o nosso domínio. Lembrando que quando a questão está dada nesse estilo, estabeleça o domínio da função, a gente tem que considerar o maior domínio possível. Então a gente tem que pegar todos os reais e só tirar aqueles que não satisfazem essas condições aqui. Tá? X menos 1 maior que 0, se eu passar o 1 para lá, fica x maior que 1. Eu vou chamar isso aqui de primeira condição. X menos 1 diferente de 1, eu passo 1 para lá, fica x diferente de 2. Essa é a minha segunda condição.
E esse 8 menos 2x maior que 0, eu vou passar o 8 para lá, fica menos 2x maior que menos 8. E aí eu vou dividir os dois lados por menos 2. Você só tem que lembrar que quando você tem uma inequação e você divide os dois lados por um número negativo, você inverte o sinal da desigualdade também ali. Então o maior vai virar menor. E na hora que eu divido por menos 2, aqui vai ficar só x e aqui vai ficar 4. Então vai ficar x menor que 4. Beleza? Então eu tenho que saber quais são os valores de x, meu domínio são os x que satisfazem essas três coisas. E para juntar essas três informações e conseguir a resposta de uma maneira mais simples, a gente costuma fazer um varalzinho com retas reais, com as três condições e ver qual que é a intersecção entre elas. Como assim? Só tomar uma aguinha. A primeira condição falava que x tinha que ser maior que 1, a segunda falava que tinha que ser diferente de 2, e a terceira menor que 4. Então eu vejo que os pontos importantes aqui é 1, 2 e 4. Então a primeira coisa, depois de ter desenhado as retas reais, eu vou desenhar retas verticais agora, que simbolizam o valor 1, o 2 e o 4 aqui. Tá? A primeira condição fala que o x tem que ser maior que 1. Então eu vou pegar do 1 para frente e marcar aqui. Coloquei em vermelhinho. Especei a linha, né? E repare que é bolinha aberta porque x tem que ser maior que 1, não pode ser maior ou igual. A segunda condição fala que x tem que ser diferente de 2. Só isso. Então todos os reais é a reta inteira, menos o 2 especificamente. Então o 2 eu fico com bolinha aberta aqui, para trás para frente eu marco. E a condição 3 fala x menor que 4. Então do 4 para trás. 4 com bolinha aberta também. E agora eu tenho que ver qual que é a parte da minha reta real aí que satisfaz as três condições simultaneamente. Por isso que eu coloquei aqui intersecção. Primeiro vamos ver nos pontos especificamente 1, 2 e 4. O ponto 1, ele não faz parte da intersecção porque ele tem bolinha aberta na primeira condição. Intersecção tem que ser as três coisas, tem que valer. O número 2, ele não vale para a segunda condição, então na intersecção ele não entra. E o número 4 não vale para a terceira condição, então ele não entra também. Agora vamos ver as regiões aqui, o meu intervalo para trás do 1. Para trás do 1, a primeira condição não contempla. Então se não contempla numa das condições, já não contempla aqui também. Entre o 1 e o 2, está nas três regiões, está nas três condições. Então entra na minha intersecção. Entre o 2 e o 4, está nas três, entra. Para frente do 4, não é contemplado na terceira condição, então não vai entrar na minha resposta. Então, qual que é o domínio? Quais são os valores de x que fazem parte do domínio dessa função aí? Ó, são os números de 1 até 2 e os números de 2 até 4, sem contar o 1, nem o 2, nem o 4. Em símbolos, né, de intervalo, a gente coloca assim, ó. 1 até 2, colchetes abertos, porque eles não entram. União com 2 até 4, colchetes abertos, porque eles não entram também. Pronto. Esse seria o domínio dessa minha função, que a gente acaba embutindo dentro da função logarítmica, embora não entre naquela definição inicial da aula. Beleza? E para encerrar, um último exemplo, eu coloco uma outra função logarítmica com alterações, é um pouquinho diferente daquela da definição, e eu falo que ela é dada por essa expressão, a mais log na base b de x mais 1. Está bem modificado do que daquela simplesinha log na base b de x. E ele, com o gráfico, eu quero obter quais são os valores de a e de b. A gente fez exemplos no começo da aula, onde com a função eu obtinha o gráfico. Agora eu quero o contrário. Com o gráfico eu quero obter a minha expressão. Bom, o que eu posso fazer aqui? Observando o gráfico, eu sei que quando o x é 0, o y é 2. Esse é um ponto do meu gráfico. Então o f de 0 é igual a 2. O f de 0 nada mais é do que trocar o x por 0 aqui. Então vai ficar a mais log na base b de 0 mais 1 igual a 2. Eu também sei que o f de 4 dá 3. O f de 4 é trocar o x por 4. Então fica a mais log na base b de 4 mais 1 igual a 3. E aí com essas duas expressões, com essas duas equações, eu pretendo chegar nos valores de a e b. Na primeira, vamos analisar essa de cima. Eu tenho um log de 1, né? 0 mais 1 é 1. E a gente viu que o log de 1 é sempre 0, né? Porque b elevado a quanto que dá 1? Lembra que o logaritmo é isso, é expoente. Expoente do b
para resultar em 1? É b elevado a zero. Então isso aqui ó, vai embora. E aí da primeira expressão eu já sei que o a é igual a 2. Olha que belezinha. Já tirei o valor do a, falta só o valor do b agora. E o valor do b eu vou usar na segunda expressão. A segunda eu tenho a mais log de 5, que era o 4 mais 1, igual a 3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse a que eu já sei que vale 2 e jogar na segunda equação aqui, ó. Aí eu chego com 2 mais log de 5 igual a 3, passo 2 subtraindo, fica log de 5 igual a 1, e aí eu uso a definição de logaritmo. b elevado a 1 tem que dar igual a 5. Mas b elevado a 1 é b. Então b igual a 5 e fechou aqui. O a vale 2, o b vale 5, era o que ele me perguntou. Beleza, gente? Com esse exemplo a gente encerra a nossa videoaula de função logarítmica e espero que vocês tenham gostado e entendido todo o conteúdo. Até mais, gente. Tchau pra vocês.